Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sei que vocês já estão aqui já há algum tempo, muito provavelmente, trabalhando bastante e contribuindo para esse evento incrível que está acontecendo durante essa semana. E agora a gente tem mais uma etapa desse evento, uma etapa bastante importante, um pouquinho diferente também do que a gente tem feito nas outras apresentações, mas que também vai ajudar a gente a conhecer muito das pesquisas que são desenvolvidas aqui na universidade, muito do que os pesquisadores estão fazendo e muito do que a gente está avançando no país em termos de ciência, mas de uma maneira um pouco diferente, de uma maneira mais rápida, bem mais rápida. Esse evento, ou essa sessão, ela é chamada de Flash Talk. Qual que é a ideia do Flash Talk? A gente passar um conceito científico, aquilo que a gente estuda, de uma maneira bem rápida. Rápida quanto, Guilherme? Em 1 minuto e meio. Eu sei, parece pouco, é pouco, vai ser um desafio muito grande para os nossos apresentadores, mas vocês vão ver que eles vão mandar muito bem, vão fazer essas apresentações serem incríveis e vão ensinar bastante para a gente, tá bom? Só lembrando que esse evento, então, ele está incluso no 27º Cicusp, que vocês já estão participando e agora estão trazendo para esse evento específico do Flash Talks, e ele é apoiado pela PRP. A PRP tem apoiado muitas sessões específicas aí para ajudar na divulgação científica, para fazer com que a ciência chegue até as pessoas de uma maneira mais acessível, e essa é mais uma das iniciativas da PRP. Eu sou o Guilherme, como eu já falei aqui no meio, eu vou estar apresentando o evento para vocês, vou estar chamando cada um dos nossos incríveis apresentadores que estão aqui na minha esquerda. E qual que é a tarefa deles então? Uma delas eu já falei. A primeira das tarefas é apresentar a pesquisa, o conceito científico deles em 1 minuto e meio. Só que além disso, eles vão ser julgados. Julgados como e por quem? Primeiro, como? Nós temos alguns critérios de julgamento. O primeiro dos critérios, obviamente, é o tempo. Então eles vão ter 1 minuto e meio, se passarem de 1 minuto e meio, começam a perder ponto. Beleza? Então, respeitem o tempo de vocês vai estar ali do ladinho, vocês vão ver que tem uma televisãozinha bem no cantinho esquerdo de vocês. Pode ficar tranquilo que vocês vão conseguir enxergar. Além disso, eles também vão ser julgados pelo carisma deles. Guilherme, o que é carisma? É um conceito muito subjetivo. Carisma basicamente é o quanto eles vão conseguir se conectar com a plateia, com os jurados e com todos vocês que estão aqui. Tá certo? Então isso basicamente é o carisma. Eles vão usar de várias estratégias para isso. Alguns vão usar os slides, outros vão simplesmente falar, alguns podem usar qualquer outro recurso que vocês quiserem, enfim, tiverem de ideia, desde que eles consigam trazer aqui para o palco junto com eles, tá certo? Então, carisma, o tempo e, por último, obviamente, o conceito científico que vocês vão trazer. Não adianta nada ser carismático, não adianta nada falar no tempo, se contar uma mentira, ou se contar algo impreciso, algo errado. Tá certo? Do ponto de vista científico. Então, o conceito, o carisma e o tempo são os nossos 3 principais pontos a serem julgados no dia de hoje. Quem que vai fazer esse julgamento? Quem vai fazer esse julgamento são pessoas muito especiais para a gente, para mim particularmente, e que vieram aqui de perto para ajudar a gente nesse dia de hoje. Então, primeiro a gente tem aqui o Gui Lui, que está aqui, ergue a mãozinha. Fica de pé, Gui, para todo mundo te ver que você não é muito grande. Isso. Esse é o Gui. O Gui, ele tem um canal no YouTube. Ele é youtuber, ele é divulgador científico, e o canal dele chama Consciência Corporal. Então, depois vocês deem uma olhada lá, que é um canal muito bacana, que traz muita coisa legal sobre o movimento do corpo humano. Eu sou suspeito para falar, né? Mas é um canal bacana que tem muita coisa legal. E as duas, eu vou apresentar conjuntamente as duas, porque elas sempre se apresentam conjuntamente. Preferia que elas se apresentassem, porque é mais legal quando elas se apresentam. Mas eu vou falar por mim mesmo aqui. Uma delas é a Laura, que sempre se apresenta dizendo: oi, eu sou a Laura. E a outra é a Ana, que sempre diz também: oi, eu sou a Ana. Elas são do canal Nunca Vi um Cientista. Para quem não conhece o canal, é um canal incrível, que traz muita informação, muito legal para a gente, desmistificando muito conceito, muito erro, enfim, muita coisa que sai por aí, que às vezes a gente acredita que não é muito verdade. E levando ciência de uma forma interativa e acessível para todo mundo, tá? Então eles são os nossos 3 juízes.
Lembrem-se, vocês estão apresentando para todos, não só para eles, tá certo? A apresentação é para todo mundo e o mais importante é que todo mundo saia daqui aprendendo alguma coisa. E para a gente começar, eu já vou até ficar aqui no cantinho, na nossa apresentação, o nosso primeiro candidato é o Alexandre. E o Alexandre vai falar para a gente sobre visão computacional e sobre a praga do milho. Eu não faço a mínima ideia como essas coisas podem se relacionar entre elas, mas ele disse que elas se relacionam. Então, recebam com muito carinho, com muito amor, o nosso querido Alexandre. Vai lá, Alexandre. Você tem 1 minuto e meio. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Alexandre, sou graduando em Engenharia de Biosistemas pela USP de Pirassununga. Bom, cadê? Opa! A lagarta do cartucho, ou pragas para o milho, no caso, elas podem ser um grande problema para produtores, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental. Bom, já comecei até errado. Mas, enfim, a principal forma de controle dessa praga é através do uso de agroquímicos. Porém, como é difícil que os produtores deixem de utilizar agroquímicos, dá para a gente pensar em soluções para tentar mitigar o seu uso. Bom, e de que forma que a gente pensou para conseguir chegar a essa solução? Através de imagens de armadilha de campo, onde a praga fica aqui aprisionada por feromônio, a gente tira as imagens, que não ficou legal, e através de técnicas de machine learning, para que a gente possa identificar onde estão essas pragas. E a gente conseguiu uma eficiência de 80% na detecção dessas pragas. Obrigado. Vocês viram? Tinha a ver mesmo. Eu não conseguia acreditar. E vamos para a nossa segunda apresentação. Esse primeiro bloco é o bloco de ciências exatas, como vocês podem ver, tá bom? Depois a gente vai para as biológicas, para as humanas, mas esse primeiro bloco ele tem toda essa temática. E a nossa segunda apresentadora é a Amanda. A Amanda vai falar para a gente de algo muito importante, que é o sistema respiratório, e ela vai relacionar com o tema da não linearidade. De novo, não faço a mínima ideia, mas eu tenho certeza que ela vai tornar isso muito mais fácil. Amanda, vem para cá, você tem 1 minuto e meio. Boa tarde, meu nome é Amanda, eu sou formada em matemática aplicada e eu decidi aplicar a matemática que eu estudei para entender o sistema respiratório. O sistema respiratório ele tem diferentes comportamentos, dependendo do momento em que ele se encontra. Nessa imagem, por exemplo, nós temos uma via aérea normal e uma via aérea broncoconstricta, que, simplificadamente, quer dizer que a gente tem menos espaço para a passagem do ar. Isso pode acontecer, por exemplo, durante uma crise de asma. Vários estudos já mostraram que o sistema respiratório ele tem um comportamento não linear sob muitas circunstâncias, inclusive uma crise asmática. Então, a nossa ideia foi comparar modelos lineares com modelos não lineares, sendo que eles descrevem o comportamento do sistema respiratório. A forma que a gente decidiu fazer isso foi estudando 3 modelos diferentes, sendo que um deles é linear. Além disso, a gente comparou 2 formas diferentes de comparação e nós fizemos isso em 5 fases diferentes do experimento. Aqui nós temos um dos principais resultados, que mostra quantas vezes cada um dos modelos foi escolhido melhor de acordo com um dos critérios estudados. Então, a gente pode perceber que o modelo laranja e o modelo verde, que são os modelos não lineares, eles tiveram uma aproximação muito melhor do que o modelo azul, que é o modelo linear. E essa foi justamente uma das principais conclusões do nosso trabalho. Os modelos não lineares tiveram uma aproximação melhor que o modelo linear em praticamente todas as fases estudadas. Muito obrigado, Amanda. Mandou muito bem. Difícil, né? Complexo, mas ela tornou mais fácil. Agora a gente vai receber também, muito animado, o Caio. E o Caio vai falar para a gente, eu tenho que até ler bem aqui, como um controlador robusto que ele desenvolve ou estuda,
via realimentação de saída pode ser usado para um helicóptero. Então, se você gosta de helicóptero, e se não gosta também, o Caio agora vai deixar isso mais claro para a gente. Vem para cá, Caio, você tem também 1 minuto e meio. Boa tarde, meu nome é Caio. Eu apresento hoje o trabalho do projeto controlador robusto via realimentação estática de saída para um helicóptero 3D Off da Quanser. De maneira geral, trabalhamos então com o desenvolvimento de um piloto automático para um helicóptero de 3 eixos de rotação, sendo eles elevação, arfagem e deslocamento. Ou seja, trata-se de um modelo com fortes não linearidades. E, de maneira geral, trabalhamos com o maior problema, que é a criação desse controle automático, desconsiderando dois sensores de medição, ou seja, vamos usar apenas 6 dos 8 sensores que o helicóptero apresenta. Além disso, o controlador deve manter o helicóptero no ar, mesmo caso o motor venha apresentar uma falha de 20% de perda de potência em seu atuador. O controlador foi obtido via algoritmos computacionais e uma técnica de controle moderna desenvolvida por nós em nosso laboratório. Como podemos ver o gráfico, o controlador foi capaz de fornecer ao sistema um comportamento dinâmico estável e muito satisfatório, visto que o helicóptero seguiu com grande precisão, mesmo na ocorrência de falha, a referência imposta a ele. Então, de acordo com o sinal de controle, mesmo com a falha, o sistema manteve-se estável e seguro. Muito obrigado. Senhor piloto de helicóptero. Não posso te chamar de piloto de helicóptero, eu acho. E vamos para a próxima apresentação. Agora teremos as duas próximas, na verdade, a dupla de Cauês. O primeiro Cauê vai falar sobre a utilização de métodos físicos para fazer obras de arte. Ele usa métodos físicos para obra de arte. Se você achava que era só com um pincel e com uma caneta, ou enfim, ou qualquer outra coisa desse sentido, ele vai usar um método físico ou vai mostrar como ele fez isso daí. Cauê, vem para cá e conta para a gente como que você faz isso. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero que vocês tentem imaginar um mundo sem nenhum tipo de cor. Inicialmente, a gente tem a apreciação das coisas a partir das cores. A gente sabe aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta, como, por exemplo, uma maçã podre. É a mesma coisa para obras de arte. Dessas 6 obras, algumas foram editadas no Photoshop, claro, para escurecerem, mas 2 em específico, elas estão no estado atual delas, aqui na esquerda, e na direita nós utilizamos técnicas físicas para recompor como era a cor original delas. O meu trabalho, inicialmente, é analisar os pigmentos que fazem essa parte das cores. Pigmentos orgânicos, que a gente utiliza tanto na nossa alimentação, quanto para obras de arte. O meu trabalho, depois disso, é feito. Eu extrago essa pigmentação com luz UV. Assim, eu utilizo técnicas físicas para saber o exato ponto onde esse pigmento não vai mais existir. Aqui, em preto, é o pigmento urucum, que a gente utiliza como coloral. Em vermelho, que vai ficar muito ruim de ver, é exatamente o pigmento que cessou. A gente utiliza também alguns equipamentos, como, por exemplo, aceleradores de partículas, para isso. Bom, esse é o meu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Cauê. Falei que ele era um artista, não é? E na nossa dobradinha de Cauês, agora vem o segundo Cauê, o Cauê 2. E o Cauê 2, ele vai falar para a gente como que ele usa mecânica quântica para trabalhar com cristais. Cauê, 1 minuto e meio para falar sobre a sua mecânica quântica, sobre os cristais, deixar isso muito claro para todo mundo. Uma salva de palmas para ele. Oi pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que os cristais constituem boa parte dos materiais do quais os eletrônicos atualmente são feitos?
Por exemplo, vamos pegar seu celular e usarmos nossa lupa para dar uma olhada do que ele é feito. Processador, tela, tudo isso é feito de cristais, onde são usadas propriedades físicas muito interessantes para que, por exemplo, ele emita luz, possibilitando que você assista aquela série que tanto gosta, ou ainda, guarde ou transporte informação, permitindo o bom funcionamento dos seus queridos apps. Bom, mas o que seria um cristal? Um cristal é a forma na qual alguns sólidos se organizam. Átomos formam uma espécie de tijolinhos fundamentais que se empilham repetidamente, formando todo o material. E onde entra o físico nisso tudo? Bom, esses átomos são regidos pelas leis da mecânica quântica, que, por sua vez, podem ser, muitas vezes, contraintuitivas. E é aí que entra meu trabalho. Usando métodos computacionais e softwares de tal forma sofisticados, eu tento resolver essas equações para novos materiais que possivelmente podem ser usados em futuro dos eletrônicos. É isso. Cristais. Gostei. Gostaram dos cristais? Sim ou não? Ah, então tá bom. Só para saber se vocês estão aí, né? Já pensou? Eles estão apresentando para ninguém? Pessoal, agora saímos dos cauês e nós vamos para o Diego. E o Diego, ele sintetiza fármaco, ou ele vai falar sobre a síntese de um fármaco, em um microreator. Como isso é possível? Fica ligado que nos próximos 1 minuto e meio o Diego vai contar pra gente. Diego, vem pra cá. Boa tarde, meu nome é Diego, sou aluno da farmácia aqui da USP e hoje eu vou falar sobre microreator capilar. Durante o processo de estudo de um fármaco novo, um dos estudos que tem que ser feito é para você transpor uma síntese que funciona em escala de laboratório para escala industrial. E isso é um processo complicado, porque eu não posso simplesmente aumentar a escala das coisas. Eu tenho que saber como aquecer direito, como misturar os meus reagentes de maneira eficiente e de como pressurizar, se for o caso, tudo isso de maneira segura e eficiente. Uma alternativa para isso é o uso de microreator capilar, que é um aparelho mais ou menos desse tamanho, com um capilarzinho de vidro lá dentro, e a síntese vai acontecer ali dentro. E nesse processo nesse aparelho eu consigo controlar melhor a temperatura, controlar melhor a pressão, trabalhar com os meus solventes a temperaturas acima da temperatura de ebulição, e tudo isso de uma maneira mais segura. E a melhor parte de tudo isso é que, se eu conseguir achar as melhores condições operacionais para o meu microreator, eu não preciso aumentar o tamanho desse reator. Eu posso só aumentar o número de microreatores em paralelo, desculpa. E é isso. Muito obrigado. E na nossa próxima apresentação, agora a gente vai mergulhar um pouco mais no mundo aquático, nos oceanos. Então, o Felipe vai falar para a gente sobre vórtices nos oceanos profundos. Felipe, vem para cá, fala para a gente. Tem até torcida. Hello everybody, I'm Felipe, and I'll share my research called on the genesis of the Deep Western Boundary Current anticyclones of Northeast Brazil. The Deep Western Boundary Current, known as DWBC, is part of the global ocean circulation, and it impacts climate change. We are working with the data sampled by the Brazilian Navy in March of 2002 and analyzing outputs of global numerical simulation. The anticyclones are this counterclockwise rotating system that you can see here in blue. Analyzing the in-situ observations, we can see the anticyclones with the stream function map. Here, as you can see, the counterclockwise in blue, at 2,000 meters depth in the stream function field. 2,000 meters depth is the core of the current, where you can see here at 6 south that the current is below the density line of 32.15, that it's here in blue, flowing parallel to the coast, and at 9 south, the vertical distribution of velocities shows us the anticyclones with the two lobes of velocities in opposite direction closed. Our in-situ evidence between 6 and 9 south suggests that Maragogi rise at 8 south causes the DWBC breakup. Analyzing the output of the model, we can see that the cyclones are shed south of 8 south with the output right here. And so we decided to compute the potential vorticity at 7 south to see the ratio between the two lobes of vorticity and the angle of the coastline. Our conclusion is the relationship between potential vorticity ratio and the slope angle drives the formation of the anticyclones. Thank you.
Muito obrigado. Foi ousado, né? Ele trouxe outra língua para a gente, lembrando que nós estamos em um evento internacional, tá? Então nós esperamos também apresentações em outra língua, caso a pessoa queira apresentar. E para a nossa próxima apresentação, eu vou chamar a Janaína. E a Janaína é magnética. Ela vai apresentar para a gente dados ou análise de dados magnéticos. Janaína, você tem 1 minuto e meio para conseguir magnetizar as pessoas aqui. Boa apresentação. Boa tarde, meu nome é Janaína e meu trabalho consiste na análise preliminar dos dados magnéticos marinhos e aeromagnetométricos do Saco de Mamanguá e de Paraty-Mirim, regiões enseadas que estão localizadas no extremo sudoeste do estado do Rio de Janeiro. As terras emersas que circundam a região são formadas por granitos e migmatitos do Pré-Cambriano. Sendo assim, o que incentivou este trabalho foi que Mali detectou feições geoelétricas indicativas da presença de gás nessa região. Ou seja, o nosso objetivo é estudar as propriedades magnéticas dessas zonas anômalas, usando uma ferramenta nova que está no mercado, a inversão do vetor de magnetização. Ele foi desenvolvido por Elise em 2012 e está trazendo resultados fantásticos, porque ele não só considera a fonte e a direção de magnetização, ele não considera só a magnetização induzida como a remanente, trazendo resultados muito produtivos, uma interpretação aproximada da complexa geologia local. Um dos resultados mais relevantes da nossa pesquisa foram a descoberta de duas anomalias que possuem propriedades magnéticas distintas, o que nos levou a crer que elas foram geradas em épocas distintas, associadas à reversão do campo magnético da Terra. Muito obrigada. Puro magnetismo. E agora, vocês já ouviram falar sobre realidade virtual? Acho que já, né? Esse tema está crescendo bastante. E se você não ouviu falar, mas mesmo se você ouviu falar, agora o Lauro vai falar para a gente como ele usa realidade virtual para descrever, para analisar, para olhar para sistemas moleculares. Lauro, 1 minuto e meio, mostra a sua mágica da realidade virtual aqui. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Lauro e eu desenvolvi junto com o Caetano Miranda e o James de Almeida o projeto Realidade Virtual com a intenção de estudar sistemas moleculares. Hoje em dia, as simulações computacionais são muito utilizadas para estudar sistemas moleculares e muitas outras áreas da ciência. Assim, a gente propôs usar a realidade virtual para ajudar a visualizar esses sistemas. Como é que a gente fez para testar essa tecnologia? Como era? A gente aplicou um questionário durante uma escola de verão no Instituto de Física da USP. E, além disso, para poder sugerir essa tecnologia para o uso também em escolas públicas, a gente testou 2 delas. Uma mais baratinha, baseada em smartphones, e outra mais cara. Além disso, a gente pegou e criamos 4 tipos de sistemas. Um é com dependência temporal, em que o usuário poderia testar as interações e a movimentação moleculares. Outros 3 estáticos, para estudar ligações, elas metálica, iônica e covalentes. Assim, nossos resultados mostraram que essa tecnologia foi muito bem aceita pelos usuários. Além disso, mostramos que a tecnologia mais barata é muito bem comparável à mais cara. Portanto, a gente queria sugerir o uso da realidade virtual como forma de visualização desses sistemas moleculares. Se quiser, ainda pode vir visitar meu pôster, que vai ser hoje às 17h até às 18h30 no prédio ao lado. Obrigado. Fez até a propaganda. Muito bem, deixou já o horário, já deixou tudo. Visitem o pôster dele. E seguindo com os nossos Flash Talks, nós teremos mais uma pesquisadora agora, que é a Maria Luísa. E a Maria Luísa vai contar para a gente de algo que está ao nosso redor, que está em todo lugar, basicamente, que é o concreto. Só que ela vai trazer para a gente uma opção mais sustentável, uma opção mais interessante. Então, escutem bem o que ela tem para dizer, que parece que é bem importante. Maria Luísa, vem para cá, conta para a gente do seu concreto.
Oi, boa tarde, eu sou a Maria Luísa e eu vou contar um pouco sobre a minha pesquisa que começou com a pegada do mercado da construção civil atualmente, que ele vem focando em duas palavras-chave, que é durabilidade e sustentabilidade. Então, a gente pensou em desenvolver um concreto, já que é o segundo material mais utilizado do mundo, mais sustentável e mais durável, utilizando apenas o conceito de empacotamento de partículas. Então, o que a gente fazia? A gente pegava concretos convencionais, utilizados normalmente em concreteiras, e apenas otimizava eles com empacotamento de partículas, que nada mais é do que preencher os espaços vazios das partículas maiores com partículas menores e assim sucessivamente. Então, na pesquisa, a gente desenvolveu 9 traços diferentes, otimizados com areia artificial e areia natural, porque também a gente tem essa pegada da extração dos agregados que degradam muito o meio ambiente. A areia artificial ela é considerada, não degrada tanto o meio ambiente quanto a extração da areia natural, por ela ser um subproduto já da indústria que não é utilizado. Então, a gente fez alguns testes no estado fresco e o estado endurecido do concreto, e a gente pôde verificar que o concreto otimizado com areia artificial, ele possui melhores propriedades em todos os casos, comparando com os de referência, e com isso a gente pode comprovar a eficiência da areia artificial e do concreto otimizado frente aos de referência que são comumente utilizados na indústria da construção civil. E é isso. Muito obrigado, Maria. Tá vendo? Se vocês forem fazer uma reforma, tem uma opção mais sustentável. Escutem a Maria Luísa. Seguindo com as nossas apresentações, agora nós vamos receber o Nicolas. E o Nicolas, ele vai falar para a gente como que ele utiliza produtos naturais para controle biológico. Ele vai desmistificar o que ele está fazendo e trazer essa informação nova para todos nós. Nicolas, vem para cá e conta para a gente sobre a sua pesquisa. Desculpa. Bom, meu nome é Nicolas, boa tarde, eu sou aluno de graduação da Química da Filô de Ribeirão Preto. O que eu estudo, a minha pesquisa, é como que a gente usa o produto natural para controle biológico. O meu enfoque é a antracnose, que é causada por um fungo, o Coledotrachus occultatum, mais conhecida como a podridão floral. E também o cancro cítrico, que é causado por uma bactéria, que eu tenho certeza que vocês que já tiveram contato com alguma árvore, algum pé de laranja, já devem ter visto essas características no cotidiano. Vale lembrar que o Brasil é um dos maiores produtores de laranja do mundo, então a cada 5 copos de suco de laranja natural tomados, no mundo, 3 são produzidos no Brasil. O que a gente usa, a gente pega micro-organismos de extremófilos, ou seja, eles sobrevivem num ambiente muito extremo, e a gente utiliza os metabólitos secundários que eles produzem, que é uma ferramenta que eles usam no meio ambiente para se comunicar entre eles. Só que a gente usa essas ferramentas para ter um controle biológico. Aqui a gente utilizou uma caatinga, um micro-organismo da caatinga, e à medida que você muda o meio de cultura dela, os nutrientes que você dá para ela produz tanto atividade antifúngica, que é contra a podridão floral, quanto a atividade antibacteriana, que é contra o cancro cítrico. Ou seja, aquela frase que você fala, você é o que você come, meio que se aplica nas actinas. E também a gente pegou um outro micro-organismo do Acre, e ele também apresentou essas mesmas características. A partir do momento que você alimenta ele com um meio de cultivo, ele produz atividade antimicrobiana, e quando você alimenta ele com outro micro-organismo, com outros nutrientes, ele apresenta atividade antibacteriana. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Estava pensando em comer pizza depois daqui, acho melhor não, porque não quero parecer uma pizza. Vamos à próxima apresentação, então, que será a apresentação do Pedro. E o Pedro, ele vai fazer, ou vai contar sobre a análise funcional de um gene que está relacionado com o desenvolvimento muscular. Estou muito curioso, porque, como vocês podem ver, não tenho muitos músculos. Então, Pedro, conta para mim, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer para desenvolver meus músculos. Vai lá, Pedro, 1 minuto e meio. Olá, bom dia. Meu nome é Pedro Henrique e eu estudo Engenharia Agronômica na Exalc. E eu tinha o interesse de saber se o gene SAP30 tinha alguma relação com o desenvolvimento muscular. Bom, para descobrir isso, eu utilizei a técnica CRISPR-Cas9, que é uma técnica muito inovadora e que ela é amada por muitos e temida por muitos outros, por conta que ela tem a capacidade de fazer corte no DNA de um organismo. Então, para fazer essa análise, o que eu pensei em fazer? Eu utilizei o CRISPR
para fazer o corte do gene SAP30 em algumas células. Então, dessa forma, eu poderia comparar as células musculares que tivessem o gene SAP30 e das que não tivessem o gene SAP30. Bom, após fazer isso, eu utilizei outras técnicas, como a imunocitoquímica, para poder fazer a análise diária dessas células e poder realmente confirmar ou não a diferenciação da célula em relação a esse gene. E como resultado eu obtive uma grande diferença, que foi bastante interessante. Então isso possivelmente classifica o gene SAP30 como um dos genes mais interessantes para o desenvolvimento muscular. E isso é bastante importante porque o Brasil atualmente ele é o maior exportador de carnes, de frango, por exemplo, e de muitas outras. E esse gene SAP30 ele é presente em vários animais e poderia ajudar muito na economia do Brasil, aumentando a sua produtividade. Obrigado. Muito obrigado. Que pena que é só para frango, não que eu esteja muito distante disso. Vamos para a próxima apresentação, que é a apresentação do Gustavo. O Gustavo também é magnético. E o Gustavo vai falar para a gente como os algoritmos, ou o algoritmo específico que ele está estudando, pode ajudar a auxiliar no projeto para indutores. Se você não sabe o que é isso, preste atenção, escute o Gustavo, que ele vai contar para a gente. Vem para cá, Gustavo. Boa tarde. O engenheiro ele precisa projetar coisas e, no caso, no laboratório que eu estava trabalhando, precisava projetar indutor e o projeto nunca dava certo. Então, nós decidimos estudar algoritmos que auxiliassem no projeto de indutores. E o algoritmo pensado foi uma busca heurística, que é a busca de todas as soluções possíveis de projeto. Só que isso vai demorar muito, vai ter muitas iterações, então a gente precisava aplicar outro algoritmo para deixar mais rápido, que a gente aplicou a heurística. O terceiro algoritmo para deixar as saídas mais viáveis é a otimização multiobjetiva, ou seja, as saídas são otimizadas para o projetista. E os resultados foram impressionantes, no meu ponto de vista, porque o tempo de execução do programa sem a aplicação da heurística foi grande, foi de 8 horas para um banco de dados grande. E quando a aplicação da heurística foi reduzido para 2 segundos, ou seja, foi 0,01%. É praticamente instantâneo, que foi o tempo de projeto. E para mim a beleza desse projeto é que essa metodologia de aplicar busca exaustiva, heurística e otimização multiobjetiva não cabe só para indutores, mas pode ser aplicada para qualquer outro tipo de projeto, por exemplo, de máquinas elétricas, de instalações elétricas, até de instalações térmicas, outros componentes que engenheiros usam. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Fechou com chave de ouro a nossa primeira sessão, a sessão de exatas e engenharias.